Pronto, Marcelo. Opa, pronto ainda não. Eu tenho que compartilhar a tela. Compartilhando. Não é bom tirar. Quer tirar a máscara? Fica mais fácil. Bota um queixo, Não, né? deixa assim mesmo. Quer não? Você vai entender mais, né? Pronto, Marcelo. Vamos? Bom, deixa eu começar com você. Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente está tendo o prazer agora de Dr. Marcelo Apolinário, tá? Vai bater um papinho com a gente, dando umas dicas, né? Que é a autoridade em equinos. Então, a professora Sueli pediu que a gente fizesse um vídeo sobre cada disciplina. Como a disciplina é do Dr. Marcelo Apolinário, aproveitem, tá? Curtam bastante, porque nesse momento ele vai passar algumas dicas para vocês. Lembrando que não é da disciplina, tá? Quem realmente quiser aprender equinocultura, depois vai estudar a disciplina equinocultura. Agora, só uma dica para vocês terem uma ideia de como que está a equinocultura no Brasil, né? Enfim, como que funciona essa equinocultura, já que é uma disciplina tão elitizada, porque é um animal muito valorizado, né? E não é qualquer pessoa que tem condições de lidar com a equinocultura. Doutor Marcelo? Então, pessoal, nós vamos dar noções gerais para vocês na disciplina de equinocultura. A disciplina de equinocultura, ela trata especificamente de equídeos. Equídeos são cavalos, jumentos e muares, ou burros. São animais que têm muita importância na evolução socioeconômica do homem. São animais vertebrados. O seu corpo está dividido em 4 partes: cabeça, pescoço, tronco e membros. São animais que a gente vai falar também sobre as suas características zootécnicas, falar das suas funções. Então, dentre as funções, o cavalo vem auxiliando o homem desde a pré-história com seus trabalhos, desde a tração, transporte de material, e também foi muito importante na época das guerras, porque o cavalo, inclusive, era chamado animal de tiro, porque ele transportava peças de artilharia muito pesadas, então, e por lugares difíceis, então era utilizado o homem, por isso ele é chamado animal de tiro. Dentre as funções, os animais, os equinos, eles têm função de reprodução, função de produção de carne para consumo humano, embora não seja comum na nossa região. São animais que são usados também no tratamento de crianças ou pessoas que têm determinadas deficiências neuropsíquicas. Aí se chama ecoterapia, que é a utilização do cavalo na recuperação de pessoas com essas deficiências. São animais que, nas suas características anatômicas, eles são animais perissodáctilos, significa que tem um número ímpar de dedos. São animais que têm uma vida útil, normalmente, em torno de 20 anos, mas tem cavalos que já foram registrados com idade até de 60 anos de idade. A gente tem, nessa espécie, equinos, asininos e moares. Então, eles
Isso, as raças criadas no Brasil, principalmente são Campolina, Anga Larga Machador, Quarto de Milha, e de acordo com com essas raças, tem raças com funções específicas. Por exemplo, o quarto de milha é um animal de corrida curta, então é usado em vaquejada. O puro sangue inglês é usado no hipódromo para corridas longas. Existe o cavalo nordestino, que é um cavalo próprio da nossa região. Também a gente quer dizer para vocês que existe animal utilizado de raça e tem animais que não têm uma raça definida. Por exemplo, os caprinos chama SRD, sem raça definida. Se for cachorro, você chama de vira-lata. Se for cavalo, você chama de pangaré. Agora, uma coisa muito importante é você saber distinguir, por exemplo, o macho da fêmea. Então, no caso da diferenciação por sexo, de acordo com a arcada dentária, você vai ver que os cavalos têm dentes incisivos, caninos, premolares e molares. No caso da égua, a égua não possui canino, certo? Só quem possui são os machos. Só você abrir a boca de um animal que já está com uma certa idade, você já pode distinguir o sexo. Agora, no caso do que a gente estava falando da reprodução, quando você acasala equino com asinino, ou seja, cavalo com jumenta, então vai nascer um burro ou muá. Se porventura você fizer o contrário, usar o macho, que é chamado de garanhão, e a fêmea jumenta, então é um animal que vai ser menor, porque a economia orgânica da jumenta é menor. Então chama-se bardoto, certo? Uma curiosidade para vocês também é que eles fazem parte da família da zebra. Então, e eles têm capacidade de fecundação com a zebra. O animal que nasce chama-se zebroide. Então, tem características. Uma coisa também que é muito importante a gente comentar é que o cavalo, o conjunto de pele e pelo chama-se pelagem, que é muito comum você dizer o animal é de tal pelagem. Então, pelagem é o conjunto de pele e pelo. E quando o animal tem uma pelagem simples, ele é de uma cor só. Todo o corpo, incluindo crina, que é aquele cabelo que nasce na parte superior do pescoço e também na cauda, da mesma cor, então é pelagem simples. Quando ele tem os pelos misturados, por exemplo, preto com branco, aí já se chama tordilho, mas misturado. Se ele tiver uma pelagem conjugada, a pelagem conjugada, o animal apresenta uma determinada pelagem, determinada cor do pelo, mas tem áreas que são brancas. Então, o animal pode ser preto, mas se ele tiver uma área branca, aí já chama-se pampa. Quando a parte preta é predominante, aí chama-se pampa de preto. Não, preto pampa. Quando a pelagem, a parte preta, é menor, então chama-se pampa de preto. Se for vermelho, a gente não chama o cavalo de vermelho, chama de alazão. Se ele tiver as extremidades escuras, então vai se chamar de castanho. Mas se ele tiver, por exemplo, uma pelagem composta de pelos vermelho e branco,
Então, chama-se rosílio, certo? Se ele tiver uma área vermelha, um corpo vermelho e uma área branca, aí já vai se chamar pampa. Mas, de acordo com o tamanho da área branca, ele pode ser chamado pampa de alazão ou alazão pampa, certo? Agora, o animal, essa parte branca, independe de raça. A pelagem, em algumas raças, é característica, mas, de um modo geral, você olha a pelagem independentemente da raça. Quando o animal tem, em termos de particularidade de pelagem, ele tem uma mancha branca na cabeça ou mancha branca nas patas. Quando a mancha branca na pata é chamada de calçado. De acordo com a altura da mancha branca, ele pode ser calçado, baixo calçado, médio calçado e alto calçado. A mancha na cabeça pode ser chamada de estrela, vestes de estrela, frente aberta quando ele tem a parte anterior da cabeça toda branca. Quando essa parte branca é fininha, é chamado de filete, ou o filete pode ser interrompido ou pode ser constante. Quando a mancha branca é na boca, então é chamado de bebe em branco. Se for só num lábio, pode ser bebe em branco superior, bebe em branco inferior. Quando o animal tem essa mancha branca só na parte anterior do lábio superior, chama-se beta. Então, a grosso modo, essas são as informações que a gente tem para vocês, e com o desenvolver da disciplina, aí vocês vão aprender outras. Quando vocês chegarem na disciplina verdadeiramente de equinocultura, aí vocês vão aprender muito mais coisas. Uma curiosidade também que ficou assim, é que a altura do cavalo é medida na cernelha, certo? Então, sejam bem-vindos à nossa disciplina de zootecnia, e mais adiante vocês vão entrar na disciplina propriamente de equinos. Que Deus nos abençoe. Ok, doutor Marcelo Apolinário, a gente agradece, né? E queria, antes de fechar, assim, perguntar para o senhor, tem alguma dica, assim, importante com relação ao cavalo? Por exemplo, o cavalo é caro para manter um cavalo? Eu tenho ideia, hoje, quanto custaria? Comparando com outros animais zootécnicos. A gente sabe que comprar um boi paga X, né? O cavalo é mais caro que um boi. Como é que o senhor dá para dar uma dica para a gente com relação a essa questão? Os animais que são de raça pura, normalmente eles são bem mais caros. É um animal de alto valor econômico, e também você pode vender o animal propriamente já adulto, pode vender o sêmen, pode vender a prenhez, que você vai vender a cobertura, certo? Isso aí é muito relativo em várias disciplinas, em vários tópicos de criação, mas é um animal muito valorizado. Doutor Marcelo, aproveitando ainda desse gancho, uma pessoa que tem, por exemplo, um cavalo, ele quer olhar a saúde de um cavalo, tem algum detalhe, assim, precisaria... O pessoal fala com relação à dente, ou a pelagem, o senhor daria alguma dica para a gente? Vai olhar um cavalo, esse cavalo, pelo menos aparentemente, está saudável, comparado com os outros. Que pontos a gente deveria olhar num cavalo, saber se ele está bem, se não está... O cavalo é um animal muito sensível, principalmente sensível à dor. Então, em termos de doença, uma das principais doenças do cavalo chama-se cólica. A cólica pode ser verminótica, a cólica pode ser gasosa por causa do embaraço gástrico, mas o dia a dia é que vai nos dar essa noção. O cavalo, quando ele está em situação de dificuldade, principalmente por cólica, de imediato você vai saber, porque ele sua muito e não precisa ser conhecedor
para saber que o animal está com aquela dificuldade. Então, diante de determinados quadros, tem que, se possível, chamar um veterinário especialista ou colocá-lo num transporte e levar para o hospital veterinário, que aqui no Grande Recife é no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Dois Irmãos. Doutor Marcelo, só para a gente poder fechar esse raciocínio, mais duas perguntinhas. É verdade que, olhando a dentição do cavalo, dá para a gente ter uma ideia da idade dele? E também, comparando-se o cavalo com outros animais, é fácil manter um cavalo? Criar um cavalo é tranquilo? É só deixar o cavalo no pasto lá e tranquilo? Tem que ter algum cuidado especial a quem tem cavalo ou quem pensa em ter cavalo no futuro? Você fez duas perguntas importantes. A primeira é que você, para distinguir a idade do cavalo, se a pessoa é inexperiente, até 5 anos é mais fácil, porque é um animal que tem duas dentições e ele muda os incisivos, que são divididos em pinças, médio e cantos, 2, 2 e 2. Então, em torno de 2 anos e meio, ele faz a primeira muda. Ele muda as pinças. Quando já está chegando, o dente está chegando ao tamanho normal, aí cai os médios, que são os intermediários. Quando ele está chegando em torno de 3 anos e meio para 4 anos, aí vai fazer a terceira muda. Essa muda vai normalmente até 4,5 e 5 anos. Só aí é que a gente pode ter essa noção básica enquanto ele está fazendo as mudas. A partir daí já fica mais difícil, porque a gente tem que ter uma certa experiência. Quando ele está chegando aos 7 anos, aí o desgaste do dente forma uma figura que é conhecida entre os criadores e comerciantes, que é o rabo de andorinha. Ele está em torno de 7 anos. Mas a partir daí não tem muita facilidade de você observando dizer. Uma observação importante. Uma criação organizada, você pede o documento. Aí o documento tem a ficha zootécnica e na ficha zootécnica tem a data de nascimento. Aí você tem a idade verdadeira. Uma coisa também muito importante é saber que a gente não falou assim. É um animal herbívoro, mas você pode usar ração comercializada, ração industrializada. Tem outra coisa que tu perguntou. A criação do animal. É só deixar o animal no pasto? Quem Que significa pasto? Aquelas ervas que ele come. Se ele for criado o tempo todo no pasto, normalmente ele é um animal sadio. Se ele é criado confinado, ele é criado em instalações apropriadas, que se chama baia, aí ele tem que ter muito mais cuidado e observação. Outra coisa, o macho só deve ser criado isolado, porque se você coloca numa manada um garanhão, ele cobre as éguas e tal, mas se você coloca ele junto, no lugar onde tem outro reprodutor, eles disputando fêmeas, eles às vezes têm problemas muito sérios, problemas acidentais. Ok, doutor Marcelo Apolinário, muito obrigado, a gente agradece, né? E vamos aguardar a disciplina de equino para o pessoal poder realmente aprender, aprofundar e mergulhar fundo. Se eu quero mandar alguma mensagem para o pessoal com relação à importância dos equinos, é importante a cultura dos equinos? Qualquer pessoa pode ter um equino ou tem que ser uma coisa elitizada? Só quem pode ter é quem tem dinheiro? Não, o cavalo é um animal de extrema facilidade de criação. Como a gente já falou, é um animal herbívoro e pode ficar no pasto o tempo todo. Agora, tem que ser um pasto que ele não fique em lugar muito alagado, muito encharcado,
por causa das verminoses e também porque, se ele ficar em lugar alagado, as doenças são mais comuns. Mas ele estando num lugar, independente de ser lugar plano, inclinado, ele pode ser criado sem dificuldade. É um animal que não mostra dificuldades e limitações na criação. Ok, doutor Marcelo Apolinário, muito obrigado, a gente agradece e fica, então, o convite para vocês fazerem a disciplina, né, estudarem a disciplina de equinocultura. Deu quantos minutos aí? Interromper aqui.